Versos 2, 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Deixa-me só fazer um pouco de história, irmãos, e é necessário que nós saibamos isso, né? Nosso tema, ou aquilo que nós queremos tratar a partir de hoje, é o Antigo Evangelho. E a pergunta é: por que o Antigo Evangelho? Porque justamente nós temos o Evangelho bíblico, aquilo que foi deixado por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, né? Mas não sem ser atacados ao longo da história, e não sem ter problemas de, por exemplo, querer mudar, adaptar, né, a mensagem que foi dada e que não nos foi deixado. E o desafio que nós temos é sempre manter o antigo evangelho, né, aquilo que, como se nos foi apresentado. Quando os últimos apóstolos, ou o último, no discípulo de Jesus faleceu, o João, já a igreja estava enfrentando dificuldades, começaram a surgir seitas, né, os gnósticos, os legalistas, aqueles que queriam voltar para a lei, não é? Nós temos que cumprir a lei, temos que ser judeus primeiro e depois passar a ser cristãos, não é? Ou seja, fazer ali uma mistura entre cristianismo e judaísmo, não é? Problemas que estavam a surgir dentro da igreja, mas sempre o intuito era pregar o verdadeiro evangelho. No século quarto, ano 500, mais ou menos, 400, 500, aparece um homem que se chamava Pelágio. Ele era um sacerdote naquela época, um pastor encarregado de um grupo de igrejas de uma região, e ele começa a falar que o pecado de Adão, sim, afetou somente Adão, e que esse pecado não afetou a sua descendência. Então ele falava, não é, que todo bebê que nasce como puro, no sentido sem mancha do pecado, mas que depois peca por uma questão de influência, porque é aquilo que vê, então peca por imitação. Então surge o pelagianismo como uma heresia dentro da igreja naquela época, e do outro lado, quem confronta ele é Agostinho, não é? Que é conhecido, não é, o Santo Agostinho. Ele falando que não, o homem é pecador, sabe? Desde que Adão peca, todos nós pecamos. Sim? E é interessante, nós podemos confirmar isso, não é? Se nós lemos em Gênesis, capítulo 2, Gênesis 2, nós vemos o versículo 15 em diante. Gênesis 2. Tu poderia ler, por favor, versículo 15 a 17?
Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Al 17, 17. É interessante, não é? Uma das coisas, primeiro, Deus dá a ordem a Adão, não é? E ali ainda Eva não foi criada. Mas Deus cria Adão e dá a ordem, não é? Ordenou o Senhor a Deus, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Eles tinham acesso a tudo. Eles podiam comer do fruto da árvore e de toda a planta que fora comestível, não é? Eles não tinham restrição. Mas a restrição era: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Essa foi a ordem, essa foi a aliança que Deus criou. Agora, é uma coisa interessante o verso 15, isso que eu queria chamar a vossa atenção ali. Diz aqui: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Qual que é a ideia do texto? É que Adão foi criado fora do jardim. E depois Deus traz o homem ao seu jardim, ao jardim de Deus, que na cultura oriental isso é muito comum. E não só, não é? Nós, por exemplo, Portugal já não tem rei, mas o rei da Espanha, não é? Ou os reis dos outros países europeus, todos eles têm o seu jardim particular. É interessante até na cultura inglesa, não é? Quando vai assumir um novo primeiro-ministro, ele assume, não é? Que a primeira coisa que ele faz é ir a visitar a rainha. Pronto, agora é o rei, é o rei Carlos. Mas nós podemos ver em filmes, não é? Que a rainha recebia o primeiro-ministro e convidava depois o primeiro-ministro a passar ao seu jardim. Sim? E onde ela ia dar conselhos ao primeiro-ministro do que ele tinha que fazer. Então, essa é uma tradição. Mas esse jardim onde eles passam era um jardim particular. Qualquer um não pode entrar ali. Tu entras somente por convidado, por convite. Não é? E isso era muito comum na cultura oriental. Interessante, nós temos o livro de Esther na Bíblia, não é? Onde nos fala sobre a história de Esther, como ela chegou a ser rainha do império daquela época, da época dela, não é? Que para salvar o povo judeu deu uma situação que foi o primeiro-ministro daquela época colocou, né, que ia matar todos os judeus. Então, ela, para salvar, tinha que intervir. E a sua maneira de intervir era ir a falar com o rei. Só que ela, ainda sendo rainha, não podia entrar na corte do rei sem ser convidada. Então, a única opção que ela tinha era entrar no jardim privado do rei, ainda que isso era penado com pena de morte. Sim? E esperar que o rei tenha misericórdia dela. E é interessante que o texto bíblico fala disso, não é? Que ela entra no jardim, o rei olha que alguém está no jardim e vê que é a rainha. E fala que ela ali proclamava muito a Esther, então ele estende o seu cetro. Com isso, perdoa a vida de Esther e faz que ela possa entrar na sua presença para falar. Não é? Então, a ideia é justamente isso. Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, o primeiro homem, e o trouxe ao seu jardim. E as regras do seu jardim eram de Deus. Então, por isso que Deus fala: podes comer de tudo que é cá. Tudo aqui podes comer. E ainda, quando ele manda, não é, que ele administre a terra, fala, não é, que ele é o administrador. Mas não fala que é o dono. Porque Deus é o dono. Mas Adão e os seus descendentes seriam os administradores, os gerentes, aqueles que iriam a gerir o que ia acontecer com a criação. Então, por isso que é tão grave aquilo que aconteceu. Porque o que Eva e Adão vai fazer depois é justamente ir contra o mandato de Deus, não é? Não comer a árvore, fruto da árvore do conhecimento
do bem e do mal. Por quê? Porque diz ali, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora, nós conhecemos a história, né? No capítulo 3, nós vemos que acontece isso, lamentavelmente, não é? A serpente, Satanás, fala com Eva, não é? A convence de comer do fruto, ela come, dá ao seu marido, mas eles não morrem, não morrem imediatamente. Então, parece como que há uma contradição ali. Mas acontece alguma coisa. Sim. Porque a maneira que a Bíblia explica é muito interessante. Né? Ele fala que os seus olhos foram abertos, como se fossem estavam fechados, mas os seus olhos são abertos para uma realidade. Qual que é a realidade? A realidade que agora eles experimentavam culpa. Eles não tinham essa sensação. Eles conheciam o bem e o mal, mas conforme Deus. Quando Deus falava isso é mal, era mal. Não precisavam experimentá-lo. Agora, experimentaram o mal por experiência própria e estão a assumir as consequências. A primeira coisa que eles fazem é tentar tapar, não é? Mas sempre como se chama? É limitado, não conseguem fazê-lo, tanto assim que Deus depois vai dar, não é? Para que eles tirem essa folha de figueira, que não tapa nada, e também isso murcha e cai, não é? Deus dá a vestimenta de pele de animal, que vai ser mais duradouro. Mas eles fazem isso, eles tentam cobrir-se, não é? E depois ouvem a Deus no jardim, no seu jardim, e o que eles fazem? Se escondem. Se escondem. Mas é terrível, porque está no jardim de Deus. Essa é a questão, não é? Eles pecaram no jardim de Deus, não é que Deus não estava lá. Deus sempre esteve lá. Mas eles pecaram no jardim de Deus, contrariando a ordem expressa de Deus. Então, se corta alguma coisa no seu relacionamento, que é aquilo que o pecado faz em nós. Nos afasta de Deus. Cria uma separação. E a primeira coisa que o homem faz é se esconder e depois falar. Não é? Eu ouvi a tua voz no jardim, teve medo. Sim. E pronto, ali ele declara qual é a sua situação. A partir de ali, todos os filhos de Adão e toda a descendência nasce com esse problema do pecado, porque Adão era o nosso representante. Adão é o nosso representante. E o que o Pelágio vai falar, né, aquilo que nós falávamos no início, era a questão de que não, mas é injusto nós pagarmos pela culpa de Adão. Se ele foi que falhou, o que eu tenho a ver com ele? Não é? Mas é interessante, nós, a nível político, nós experimentamos a mesma coisa. Vamos supor, Deus não queira, Portugal entre em guerra com Espanha. Isso nos vai afetar ou não? Sim. Vai fechar as fronteiras, sim. Vai afetar os trabalhos. A maioria das fábricas aqui são donos ou empresas espanholas, não é? Então vai ser então. Mas nós não tomamos a decisão. Por que nós temos que carregar com as consequências do erro dos outros? Mas é que nós temos representantes que tomam decisões por nós. Ainda que nós não concordemos, eles são nossos representantes e nós carregamos com as consequências. Pronto, Adão é isso. Ele é o nosso representante e por causa de que ele é o nosso representante e ele peca contra Deus, todos nós nascemos com essa questão. Sim? Por isso que Paulo, desculpa que eu tenha dado essa volta, mas é só para explicar, não é, aquilo que Paulo está a falar aqui. Por isso que ele diz, não é, que nós estávamos mortos, sim, em ofensas e pecados. A tua versão, como que diz ali no verso 1, Juliana? Efésios. Você, na mesma, diz a nova vida de Cristo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Transgressões, ok? Os conselheiros da vida estão mortos nas vossas transgressões e pecados. Transgressões. Mas está somente pela graça somos salvos. Sim, aparece ali. Mas é interessante, não é? A palavra transgressão. O que significa transgressão?
Tá voltando, né? Na verdade, transgressões você de na contramão de algo determinado. Isso é uma lei. Nós somos transgredimos lei. Você está falando de transgredir, está indo contra a lei. Isso. Então, por exemplo, quando nós estamos na estrada, no carro, vermelho, semáforo vermelho, não sabemos o que significa, né? Mas estava amarelo, sim, e já estava quase, quando nós já estávamos debaixo do semáforo, ficou vermelho. Nós passamos, né? Porque o pé tinha assim, o amarelo faz um efeito no nosso pé, que faz que nós tínhamos presa. Mas ali está a polícia nos para, nos fala, vocês passaram vermelho. Não foi bem vermelho, né? Mas como que tu divide? Não, tu passaste, porque tu transgrediste uma lei. E isso tem uma pena, é uma coima, há uma multa que vai ser aplicada por causa daquilo que nós fizemos, que é uma lei. Nós quebrantamos a lei. Você fala, nós não cumprimos a lei, nós estamos a quebrantar. Por isso que ali aparece a palavra ofensa, é uma ofensa contra Deus, quando nós pecamos. Por quê? Porque estamos a transgredir a sua lei. Deus fala que nós não temos que fazer uma coisa e nós fazemos, nós estamos a quebrantar a lei de Deus, nós estamos a ir contra a lei de Deus, então é uma ofensa. E pecados, por que Paulo usa essas duas palavras? Pecado é no sentido de que nós não fazemos aquilo que é suposto nós fazer. O homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. Mas a primeira consequência do pecado, nós vimos, foi fugir de Deus, esconder-se e não querer ter um relacionamento com Ele, que é a história do ser humano. É incrível como nós somos capazes de acreditar em qualquer outra coisa, menos na existência de Deus. Estes dias eu estava assistindo a alguns debates, não é? E é muito interessante a explicação que há, as explicações que o pessoal tenta arranjar. É tudo para não reconhecer. Tinha um científico ali, biólogo cristão, não é, a falar com um cristão, com ateus, e o facto de ele tentar levar eles, não é? Mas me explica como é possível que aconteça isso. Não, mas isso, o mundo, como que iniciou o mundo? O mundo foi uma caça. Explodiu. Então, pega uma série de coisas, não é? E joga. E ver se isso cai perfeitamente em ordem. Como que uma simples explosão, que já de por si a explosão é um caos, pode acabar naquilo que hoje nós conhecemos, onde os planetas estão exatamente onde têm que estar. Se a Terra estivesse um bocadinho mais para frente, um bocadinho mais para trás, teria consequências terríveis. O facto de nós termos, não é, o dia e a noite invariavelmente, sabe? Não é possível. Mas pronto, vamos tentar falar acreditar que isso foi por acaso. Mas me explica como é possível. Então, toda a explicação que tentamos dar fugindo da questão de conhecer o Criador. Sim? E que, portanto, o homem tenta ir contra aquilo que Deus estabeleceu. Nós não fazemos aquilo que se espera que nós façamos. Então, pecamos o tempo todo contra o Senhor. E Paulo vai um bocadinho mais além ainda. Sim. Mas interessante, né, pastor? Você fala isso com a Ju, que você comenta, né? Você pega o ateu ali, não acredita em Deus, mas quando é a parte do bem, mas quando é a parte do mal que acontece na vida dele, ele acredita em Deus. Tudo é culpa de Deus. Ele acredita isso, né? Mas aí Deus é culpado, mas então Deus não existe para você. Mas é interessante, não é? Isso acontece de fato. Uma coisa que nós vamos ver nesse versículo, não é? O homem faz somente aquilo que Satanás faz. Lembra na conversa com Eva? Como inicia a conversa com Eva? E é uma pergunta que Satanás faz a Eva. É certo que Deus proibiu, não é? Deus proibiu
que vocês comessem de todo o fruto de árvore que está no jardim? Ou seja, tentado, que mal esse Deus, não é? Que não nos deixa comer. E Eva responde corretamente, não podemos comer sim. Só há um que nós não podemos comer nem tocar. Ela vai acrescentar esse tocar. Mas depois, Satanás volta a fazer a mesma coisa. Sim? Não, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem isso, vocês vão conhecer o bem e o mal. Ou seja, de novo, Deus é mau. Porque Ele não quer que vocês sejam livres. Que vocês experimentem as coisas por vocês próprios. Então, de novo, deixar a Deus como o mal da vida. E Eva cai nessa segunda tentativa de Satanás. Mas interessante, Paulo vai falar nisso, né, quando ele diz que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós vivemos num mundo, o mundo tem um sistema de vida principalmente anti-Deus. E nós vemos isso, né? Tudo aquilo que tu estava falando, a questão de ou fugir de Deus ou jogar a culpa sobre Deus do mal que acontece. Então, sempre é de contra Deus. Aquilo que Deus chama bom, o mundo chama mal. E nós vivemos nesse ambiente. Agora, com a questão, por exemplo, estava a ver sobre coisas que aconteceram nos Estados Unidos nessa semana. Um menino que se chama assim próprio de menina, batendo em uma menina. E tu vês as diferenças físicas. Até a maneira de bater é diferente. Mas tu não podes falar. Qual que foi a resposta do diretor da escola? Uma peleia, uma briga entre meninas. E tu estás a ver que há diferença, sim, há diferença. Mas, por causa daquilo que a sociedade está a determinar, nós somos obrigados, ou o mundo é obrigado a seguir. Por isso que diz, não é, que nós no tempo andasse segundo o curso deste mundo, sim? Mas ao final é segundo o príncipe da potestade do ar. E interessante, Jesus vai falar sobre isso em João, capítulo 8. Deixa eu só confirmar aqui. João, capítulo 8, verso 44. Pode ler, por favor? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e faz mentira. Interessante. Vocês são o quê? Filhos de quem? Do diabo. É interessante, não é? Jesus não está sendo nada amoroso ali com os fariseus e os escribas da sua época. É interessante isso. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então, essa questão, o grande problema não é do livre-arbítrio. Não, eu tenho livre-arbítrio. Eu sou livre para fazer aquilo que eu quero. Sou livre para escolher entre o bem e o mal. Não é verdade. Porque Jesus está falando, nós não queremos fazer nossa vontade. Como nós somos filhos de alguém, nós queremos fazer os desejos do nosso verdadeiro Pai. Por isso que diz ali, não é? Quereis fazer os desejos do vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, no final, nós não somente estamos mortos espiritualmente separados de Deus, que é aquilo que Paulo diz, não é, ali em Efésios 2:1, mas nós também somos escravos
de Satanás, no final. Escravos do mundo, escravos de Satanás, e não fazemos a nossa vontade. Não é que eu sou livre. O que Pelágio falava? É que o homem é livre. Coisa muito interessante é que isso se volta a repetir depois. Pelágio vai ser condenado como herege e é expulso da igreja naquela época. Não é? Mas 1000 anos depois aparece de novo a mesma heresia. É já um bocado menos, não tão forte, mas com a mesma ideia. Não é? Num pastor de uma igreja na Holanda, ele começa a ensinar, não é? No sentido de que, pronto, certo, o homem foi atingido pelo pecado de Adão, que é conhecido como a doutrina do pecado original, não é? Nós somos atingidos pelo pecado de Adão, mas ainda assim, e ele vai matizar um bocado naquilo que o Pelágio falava, o homem tem certa liberdade e tem a capacidade de escolher a Deus. Sim. Então, ali vai começar o ensino, não é, daquilo que vai ser conhecido como o arminianismo. Esse homem era Jacobo Arminius. Os seus seguidores, eles vão fazer um documento em protesta contra a igreja evangélica, a igreja protestante holandesa, não é? Onde eles reclamam mudar aspectos da doutrina e que eles ensinam. Então, isso faz que naquele tempo se faça um concílio das igrejas na Holanda e se estabelece pontos, onde o primeiro ponto, em resposta àquilo que eles falavam, era: não, o homem é depravado totalmente. O que significa isso? Que o pecado atingiu todas as áreas do ser humano. Sim? A vontade, as emoções, sim? E o intelecto. O pecado atinge todas essas áreas. Graças a Deus, nós não somos tão maus como poderíamos ser. Nós pensamos, por exemplo, no personagem da história como Hitler, e nós falamos: não, jamais eu vou ser como ele. Mas fica com raiva. Fica com raiva dele. O sentimento é exatamente o mesmo. Sim? Ou seja, graças a Deus, Deus limita o mal, por isso que nós não somos aquilo que nós poderíamos ser. Sim? O que o mundo poderia ser. Nós hoje ficamos espantados, não é, com aquilo que ouvimos nos jornais, abuso de crianças, tráfico de pessoas, não é? Trata de pessoas. Mas isso nós hoje sabemos porque há mais informação. Mas isso sempre aconteceu. Sempre. Isso é um terrível. Agora nós nos escandalizamos porque vemos. Se passa em filmes e tudo mais. Mas essa é a realidade do pecado. Então, por isso que nós temos essa doutrina principal, o primeiro ponto do que aquilo que é conhecido como a doutrina da graça, é justamente a questão da depravação total. O homem foi totalmente atingido pelo pecado em todas as áreas da sua vida. Até o voo que o homem faz é atingido pelo mal. E nós temos, por exemplo, os grandes nomes, Bill Gates, Soros, Bezos, o dono de Amazon, não é? E nós vemos nas notícias, não é, que eles vão doar 60% dos seus lucros no ano. Uau, quem faz isso? Mas depois tu pesquisa um bocadinho mais, por que eles fazem isso? Para fugir dos impostos. Então, ao final, foi por ajudar ou foi para o benefício pessoal? Não, foi para o benefício pessoal. Então, por isso que nós falamos, né? Até o bem que os homens fazem está atingido pelo mal. Ou simplesmente pelo reconhecimento. Simplesmente por ser reconhecidos. É muito interessante, não é? Há um problema, há uma situação, há pouco, por exemplo, o terremoto. Então, eu vou ajudar, mas eu não vou ajudar anonimamente. Isso tem que ser reconhecido. Então, pelo menos uma cerca eu tiro, não é para que o pessoal saiba aquilo que eu estou fazendo. De novo, qual que é o intuito por trás disso? Eu ficar como
O bom da história. Protagonista. Sim, quão bonzinho, quão generoso é o Carlos, não é, por fazer isso. Então, todos são exemplos extremos, mas para mostrar, não é, que realmente o homem é depravado. Então, nós temos o primeiro ponto, de que o homem é totalmente depravado. Ainda que nós mantemos a imagem de Deus em nós. Por isso que nós podemos fazer ainda coisas boas, ainda que atingidos pelo pecado, né? Por exemplo, a arte, né? Nós vemos, pronto, o arte também, a arte de Deus que nós temos também é um bocado complicado, né? Mas nós vemos coisas belas, música boa, não a música de agora, mas músicas, quando um bom músico, eu sempre admiro isso, né? Então, a vida dos músicos é terrível, né? As coisas que eles fazem, mas o talento que eles têm, aquilo que foi dado por Deus. Então, nós vemos ainda alguns vestígios do trato de Deus, ou da imagem de Deus no ser humano. Mas nós estamos mortos, nós somos escravos de Satanás, e Paulo vai falar uma coisa a mais, irmão, que é terrível. Verso 3. Pode ler Efésios 2, 3? Anteriormente, todos nós também vivíamos em igrejas. 3, sim. 2, 3, sim. Sim, também. Para ler 2 também? Não, o 3 só. O 3 só. Anteriormente, todos nós também vivíamos em igrejas, fazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Interessante. Como interessante essa versão, não diz como os outros éramos merecedores. Na minha versão diz ali, não é? E éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, o que Paulo está falando? A única coisa que fica para nós como consequência dessa depravação é ira de Deus. Condenação. Por quê? Porque, de novo, nós estamos no jardim de Deus e quebrantamos as suas regras. Pecado, nós ofendemos Deus, nós estamos a transgredir a lei de Deus. E toda transgressão traz punição, traz consequências. E Paulo vai falar disso. Em Romanos, por exemplo, ele diz que o salário do pecado é a morte, de novo, confirmando aquilo que nós vimos em Gênesis. O pecado traz definitivamente morte. Morte física, sim, porque Adão e Eva morreram depois. Eles morreram por causa disso, mas pela misericórdia de Deus, Deus não matou eles naquele momento. Mas também morte espiritual, que é o problema pior, não é? Que é separação de Deus. Então, por causa daquele pecado, por causa dos nossos pecados, a única coisa que nós merecemos é ira. A ira de Deus sobre nós. Ira justa. Deus está sendo justo. Por quê? Porque, de novo, nós estamos a quebrantar a sua lei. Então, isso modifica muito a maneira como nós pregamos o Evangelho. Qual é a pregação do Evangelho que hoje em dia se tem? Tu podes escolher Deus, é a tua eleição. Então, você vai pegar, por exemplo, textos como Apocalipse, e essa é uma coisa terrível que se faz. Apocalipse 3, verso 20, que diz, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então, você usa esse texto como para falar do Evangelho às pessoas. Olha, Deus está à porta, ele está a bater. Se tu ouves, por favor, não deixa Deus fora. Abre a porta do teu coração, para que ele entre. Só que é um problema. Esse texto não está a falar para gente que não conhece Deus, porque está no Apocalipse e
os primeiros versos, não é? Vai falar que ele está a escrever a igrejas. E ao anjo da igreja, ao pastor da igreja tal, e ali em Apocalipse 3:20 está a escrever a igreja de Laodicea. No versículo 14. E o anjo da igreja de Laodicea escreve isto. Era uma igreja apóstata, uma igreja que se tinha desviado, e que a igreja deixou Deus de fora. Por isso que Deus estava de fora batendo a porta. Não descreve. Por quê? Porque nós não podemos escolher Deus. É impossível. Porque o homem só vai escolher aquilo que conhece. Uma maneira que explicamos isso é, por exemplo, se eu vos dou a escolher entre comer uma feijoada e comer um bori-bori, qual que vocês vão escolher? Exato. Não conheces, não é? É natural. É natural. Sim. Porque nós só escolhemos aquilo que conhecemos. Sim. Então, o homem não conhece Deus. O homem só conhece o pecado. Como que vai escolher Deus se não o conhece? Sim. E já que tantos que usar os animais como exemplo, não é? Tu vais dar uma pomba a escolher entre sementes e, não sei, vamos colocar carne. O que eles vão escolher? Semente. Porque é isso que eles conhecem, é isso que comem. Não é? Isso se aplica a nós seres humanos também. Então, é impossível que nós possamos escolher a Deus, principalmente por aquilo que Paulo falava ali no verso 1 do capítulo 2, não é? Porque nós estamos mortos. Morto não tem poder, espiritualmente estamos mortos. Agora, graças a Deus, o texto não para por verso 13, não é? O texto continua. E ali essa expressão, não sei como está nas vossas Bíblias, mas no verso 4 de Efésios 2, onde diz, mas Deus. Todavia é o mais, né? Sim. Todavia Deus que é misericórdia. É isso mesmo. Que nos amou. E na tua Bíblia? No entanto, ok. Mas é interessante, não é? Há um corte ali, não é? Nós estamos mortos. Nós não podemos fazer nada. Não há nada que o homem está incapacitado moralmente para escolher Deus. Mas Deus entra na história, não é? E diz que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós, e ele vai esclarecer de novo, estando nós ainda mortos, não é? Nossas ofensas, nos deu vida, nos vivos juntamente com ele. E Paulo não consegue se segurar, mas já coloca ali pela graça dos seus salvos. E isso é interessante. Então, a salvação não é uma eleição do homem. A salvação é uma obra inteiramente de Deus. Porque nós ofendimos Deus, nós nos afastamos dele, não conseguimos voltar, ao contrário, cada vez ficamos mais longe. Então, Deus entra na história, sim, e ele mexe nos fios da história para que ele possa nos dar a sua salvação. Sim. Escolhe primeiro um homem, Abraão, uma família, a sua família, um povo, os israelitas, sim. Desse povo, uma família que iria ser a semente santa, não é? Até que Jesus Cristo nasce. Jesus Cristo nasce, ele vive como nós, mas cumprindo perfeitamente a lei que nós não podíamos cumprir. Assim. Por isso que ele não peca, não é? Ele não pecou contra Deus. Então ele é o sacrifício perfeito, porque o sacrifício que é oferecido a Deus tem que ser perfeito. O animal oferecido a Deus, o requisito era que ser sem mancha e ser perfeito. Jesus Cristo era perfeito. Ele viveu uma vida perfeita. Então ele assume nosso lugar naquela cruz. Sim? E ele paga uma dívida que não era dele, era nossa. Ele paga por ofensas que não era dele. Nós que ofendemos a Deus.
Então, a ira de Deus, filhos de ira, lembra? A ira de Deus cai sobre Jesus. E a nós é dado o perdão. A nós é dado a salvação. A nós é dado a possibilidade de trocar de filiação. Deixamos de ser filhos do diabo e passamos a ser filhos de Deus. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Mas para isso é necessário que nós saibamos e entendamos a má notícia. Qual que é a má notícia? Nós somos depravados totalmente, incapacitados, não podemos escolher Deus. Mas a briga sempre é isso. E é ofensivo, não é? Porque fala, não, pastor, como que vai falar que eu não posso escolher Deus? Eu, desde pequenininho, eu buscava a Deus. Não, tu não buscavas a Deus. Foi Deus que te buscou. Foi Deus que te buscou. Foi Ele que te encaminhou. João vai falar disso de outra maneira, na carta de João, que nós já estudamos. Quando diz que nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa sempre é de Deus. Mas, pastor, não foi assim comigo. Então, ou Deus está errado, ou tu eres Deus, uma das duas. Porque a Bíblia deixa muito claro isso. Nós estamos mortos, não há capacidade. Assim. A outra imagem que se usa é quando alguém cai no mar, vai no barco, cai no mar. Não é? Se nós podemos escolher, então Deus é aquele marinheiro que pega na bolha e lança para nós. Sim? E nós seguramos a bolha, então nós nos amamos. É uma ação minha. Claro, Deus lançou a bolha, não? Mas o que a Bíblia está falando é que não, nós afundamos, nós morremos. Então Deus não somente tem que lançar a bolha, Ele tem que entrar na água, mergulhar no fundo, tirar-nos do fundo e voltar-nos para a vida. E isso que Ele faz, isso que Paulo está falando. Porque Deus é que faz tudo na salvação. Então ali a posição, digamos, da igreja e da doutrina da graça, da igreja protestante, o antigo evangelho é isso. Salvação é do Senhor. O Senhor que faz tudo. Por quê? Porque nós somos incapacitados, nós não conseguimos. Não há nada em nós que seja, como se fala, que nos dê méritos. Pelo contrário, a única coisa que nós merecemos é condenação eterna. Mas, de novo, sim, portanto, não entanto, todavia, sim, Deus, pela sua grande misericórdia e com o seu grande amor que nos amou, sim, Ele nos vivificou estando nós ainda mortos. Pela graça sois salvos. Nós vamos falar um bocadinho mais disso. Mas é importante que nós entendamos esse primeiro ponto. O homem é totalmente depravado, ou seja, o homem é totalmente inabilitado moralmente para escolher Deus. Depois, para nós vai ser mais fácil falar, por exemplo, sobre a predestinação, que é outro grande problema, mas forma parte da doutrina sagrada. Porque a única maneira que eu poderia ser salvo, então, é se Deus faz alguma coisa. E ali entra esse ensino, mas isso vai ser mais para frente. Não sei se há alguma pergunta, alguma questão até aqui. Por favor, irmãos. Eu fico empolgado e começo a falar muito. Sim? Fica claro, então, essa questão. O homem é totalmente inabilitado. Ontem eu perguntei aos irmãos de Monsanto, se vocês já viram alguma vez uma manifestação de mortos. Ou mortos fazendo greve. Queremos uma melhor condição de morte, não de vida, senão de morte. Não é lógico, não é? Não, porque não há vida lá. Não é possível. O morto não pode fazer nada por si próprio. Brincamos à noite com o Fernando, né? Ele trabalha para uma funerária. Então, ele fala todo, se o morto reclama, é que alguma coisa não ocorreu.
Alguma coisa não correu bem ali, não é? Então, é importante nós reconhecermos isso. Não é? Estamos mortos e nós estamos mortos, não é que estamos doentes. Não é que fomos afetados pelo pecado assim de ladinho. Mas o interessante é que o senhor fala abre mais expande mais quando fala da parte espiritual, né? Essa parte, quando fala assim, estamos mortos, quando você fala com uma pessoa assim, nós estamos mortos, como assim estamos mortos? Aí você entra nessa linha, mortos espiritualmente, começa a abrir mais, a pessoa começa a entender mais, daí você começa a dar um pontapé inicial, que pode ser dito, então, e é verdade, é morte espiritual. É morte espiritual, separação de Deus, separação eterna. E é interessante, não é, que, voltando àquilo que nós estamos falando do Apocalipse, no Apocalipse fala da segunda morte. Qual que é a segunda morte? A separação eterna já de Deus. Somos lançados ao lobo de enxofre, ao lago de enxofre. Ali já não há volta atrás. Então, quando fala em Gênesis, né, que quando vocês certamente morrerá e tal. Essa morte, no caso, que quando Deus criou Adão e depois Eva, eles não haveria morte, não teria um limite de vida, por exemplo, como eles têm hoje, já não com 100 anos. Então, é essa morte, é esse limite. Não, ou seja, é essa morte física e morte espiritual. Mas a primeira que acontece é a morte espiritual, sempre. No caso deles, não é? Houve essa separação, eles morreram espiritualmente. Depois, eles morreram fisicamente. Deveriam ter morrido lá. Mas Deus, de novo, na sua misericórdia, permitiu que eles vivessem um pouco mais. Porque ainda dentro do pecado deles, Deus já iniciou o processo de salvação. Quando fala para Eva, da tua semente, alguém da tua descendência vai esmagar a cabeça do serpente, aquilo que nós cantamos. E é interessante isso, então. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, a morte. Você imagina a morte, como o pastor falou no início, é a morte. Não, o intrigante é a morte espiritual, porque a morte espiritual está desde o princípio. Nós vivemos essa morte espiritual até hoje. É isso mesmo. É a morte espiritual de outras religiões, de pessoas descrentes, de pessoas afastadas de Deus, de pessoas com outras crenças. É a morte espiritual. O que é essa morte espiritual? É a distância infinita de nós para com Deus. E essa incapacidade de voltar. É interessante que toda religião é o esforço do homem de tentar. O que significa a religião é religar, é tentar voltar para Deus. E essa é uma realidade que nós falamos também, não é? No sentido de que toda cultura, através de toda a história, sempre eles acreditam em um Deus ou em vários deuses. A minha filha, Ana, ela está a estudar estudos chineses e estudos orientais, chineses e japoneses. E ela, nesta semana, estava falando que estavam a estudar a história da China antiga e que eles acreditavam na existência de 3 deuses. Os chinos antigos, os de agora não acreditam em nada, mas os antigos, eles acreditavam em 3 deuses. Um que criou a mulher, outro que criou o homem e outro que criou os céus e a terra. Mas interessante, não é, que o povo milenar, eles têm uma consciência religiosa. Por quê? Porque há um vazio dentro do homem. O homem sabe que há um vazio lá. Então ele tenta, de alguma maneira, responder a esse vazio ou preencher esse vazio. E isso que se fala, não é, da questão das obras. Então, o homem, pelo seu próprio esforço, tenta chegar a Deus, mas é impossível. Ou seja, nunca vai poder chegar a isso. Sim? Porque tudo quanto o homem faz de novo está atingindo pelo pecado. Então isso já inabilita, por isso que da morte espiritual. Estamos inabilitados para voltar para Deus, a não ser que Deus faça uma coisa diferente. Mas isso acontece nos povos originários em Latinoamérica, no Brasil, Paraguai, Argentina, os indígenas, os índios, não é? Todos eles acreditavam pelo menos em Deus. E é muito interessante isso.
porque não vou poder falar que foi uma influência ocidental, o cristianismo. Não, eles chegaram lá, quando os conquistadores chegaram lá, já encontraram essas crenças, não é? E em muitos casos, o que a Igreja Católica fez é somente adaptar o cristianismo a isso, não? Mas é interessante, não é? O homem reconhece que há uma necessidade, ele tem uma necessidade, ele tem ali um vazio. Sim. É interessante também, esse, você vai mergulhando nesses assuntos, que está na minha cabeça aqui agora. Quando você é morto espiritualmente, mas é como se Deus tivesse uma nova oportunidade, que no caso está acontecendo com nós, acontece com nós da igreja evangélica, quando o Espírito Santo que age ali, dessas transformações. Eu sinto eu como um exemplo, né? Meu exemplo, né? Você era morto espiritualmente, achava que era isso, aquilo, via de achismo, e de repente o Espírito Santo entra na tua vida e te modifica assim, faz uma modificação de 360 graus. Né? Ele fala assim, você vai continuar morto. Né? Assim, uma maneira de falar, né? Você vai continuar como os outros mortos, mas espiritualmente você vai começar a se desenvolver. Né? Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. Eu estou viajando aqui, mas é verdade. Você começa a ter uma estrutura espiritual diferente. Eu vejo isso que acontece comigo. Por isso que a Bíblia chama, tu já não eres morto, tu agora já estás vivo. Mas por quê? Porque Deus te reviveu através do seu Espírito. Ou seja, Ele colocou no seu Espírito em ti para que tu comeces a perceber coisas que antes estavam na tua frente. Não é? Por isso que a Bíblia usa, por vezes, não somente fala de mortos, mas usa a expressão cegos, né? que está na frente, mas não conseguem ver. Sim? Ou surdos também, não é? No sentido de que ouvimos, mas não entendemos. Mas quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, é justamente nós começamos a perceber coisas e falar, mas como é possível? Estava ali tão claro, era tão simples, mas eu não conseguia, não é? Mas, e muda a ótica, né, da nossa... Sim. Nós vamos a pecar, lamentavelmente sim. Mas nós nos cobramos mais, né? Começamos a nos cobrar mais em certas coisas, em certas atitudes, certas posturas, né? Sim. E é interessante isso. É a mesma coisa, né? Quando nós somos crianças, tomar banho é um problema, não é? Porque nós não percebemos a diferença entre estar limpo ou estar sujo. A vida é tal. Mas chega uma etapa na vida onde quando tu estás sujo, tu já percebes a diferença, mas já há uma questão. Pronto, então, é isso que o pecado, para o crente, o pecado significa. Antigamente nós pecávamos e não fazia diferença. Mas agora nós pecamos e já alguma coisa que não está bem, que nós precisamos tirar isso, não é? Por isso que essa consciência da convicção de pecado, não é? Que é aquilo que Deus coloca. O problema é triste, mas isso nós vamos falar em outra ocasião, é que só quando nós sabemos que estamos com essa sujeira, ou que sentimos sujo, mas ficamos ali. E vai chegar um momento que Deus vai fazer alguma coisa para nos acordar. Sim? A parábola do filho pródigo. Ele estava na lama com os porcos. Imagina uma pessoa chegar até esse ponto. Ele estava lá com os porcos, com fome, dando de comer os porcos. Ele não podia comer isso, ninguém pode comer isso. Então, ali, em algum momento, faz um clique na cabeça. A casa do meu pai, a comida abundante. E eu estou aqui a sofrer só por uma questão minha. O que eu vou fazer? Vou voltar. Pronto. Esse clique na cabeça é o Espírito Santo a acordar. Não, vou voltar. E nós esperamos condenação e o que encontramos é perdão. Por isso que o crente tem essa possibilidade. Eu posso, eu sou perdoado. Quando eu peco, eu preciso confessar o meu pecado, reconhecer que estou sujo, não é? E sair dessa sujeira, não é? Arrepender-me disso, pedir perdão, eu sou único.
E o interessante é que esse sentimento vem a você mesmo. Sim, Você porque isso é o sente natural, isso, sim. você sente isso. Isso é o natural para o crente, não? E no passado você fazia as mesmas coisas, só que o pastor falou, mas você sente isso. Você sente.